Tivemos recentemente, cerca de aproximadamente um mês, o caso de um atropelamento que ganhou grande repercussão, porque ele envolveu um ator famoso, o Kaique Brito. Vocês com certeza tiveram notícia disso. E na época eu acompanhei um pouco das investigações, das notícias, do que foi divulgado pela imprensa, e pelo que eu vi nessas ocasiões é que sempre se falou do motorista. Tinha que ver se o motorista não estava bêbado, tinha que ver se o motorista não tinha CNH, se o motorista estava em excesso de velocidade, se o motorista. Mas eu não vi nada falando a respeito da responsabilidade dos pedestres. E o pedestre? O pedestre, ele tem alguma responsabilidade? O pedestre, ele sempre tem preferência? Então eu resolvi gravar um vídeo aqui sobre os direitos e deveres do pedestre. Afinal de contas, o pedestre, ele tem que respeitar as regras de trânsito? Ele tem que respeitar o que está contido no Código de Trânsito? Ou não? Somente os carros é que tem que respeitar isso. Então, fica no vídeo até o final, que eu vou estar tratando desse tema sobre o pedestre. É até mesmo por uma questão de educação. Muitas vezes as pessoas sequer têm conhecimento de quais regras os pedestres têm que respeitar, se tem que respeitar alguma regra. Então todos nós somos pedestres, né, pessoal? Uma hora a gente vai estar dirigindo, mas isso é uma coisa que ninguém tem como fugir. Todo mundo é pedestre. Você saiu da porta da sua casa, você é pedestre. Então você faz parte do trânsito. Então, se o vídeo agregar para você, chegar no final do vídeo agregar para você, deixa aquele like, compartilhe com seus amigos, familiares, para que a informação se espalhe e cada vez mais pessoas tenham ciência daquilo que está previsto legalmente e possam assim pautar suas atitudes dentro desse contexto da lei. E lembrando aqui também que uma vez que uma pessoa respeita a outra, respeita as regras de trânsito, no final, né, a chance das pessoas serem respeitadas é muito maior. Ao contrário, acontece com o desrespeito. Eu fiz inclusive um slide sobre isso aqui, dá uma olhada aí. Então vamos dar um exemplo aqui de um ciclo. Todo mundo hoje quer respeito, quer ser respeitado. Então vamos aqui no ciclo de respeito. O João respeita o Pedro respeita a Maria, que respeita a Joana, que respeita o João. Ou seja, todo mundo respeita e é respeitado. Então nós temos um ciclo aqui, né? Aquela velha máxima: gentileza gera gentileza, respeito gera respeito. Mas e se for ao contrário? Se ninguém respeita nada? O João não respeita o Pedro, que não respeita a Maria, que não respeita a Joana, e aí é aquele ciclo de desrespeito. Ou seja, o João não respeita nem é respeitado, vira uma bagunça, cada um faz o que quer, ninguém respeita ninguém, vira um apocalipse aqui, vira uma balbúrdia. Então, pessoal, vamos sempre lembrar que se a gente quiser ter respeito, a gente tem que respeitar, a gente tem que fazer a nossa parte. Senão, uma hora o desrespeito vai chegar na gente. Então, cada um fazendo a sua parte, todo mundo vai respeitar. Agora, as pessoas só querendo respeito e não respeitando nada, não respeitando nenhuma regra, é claro que a conta não vai fechar. Nunca ninguém vai ser respeitado. Então, só atualizando vocês sobre o caso que eu citei, do Kaique Brito, ele já se recuperou, graças a Deus, já teve alta do hospital. E a respeito das investigações, né, da conclusão do inquérito, eu pesquisei na internet, no site Globo, e vi lá que o delegado decidiu por não indiciar o motorista. Por quê? Porque o motorista ele não estava embriagado, ele não estava com excesso de velocidade, ele estava atento, ele prestou socorro, então ele fez tudo que estava ao alcance dele, ele não tinha nada de errado. Foi apurado também lá na perícia a respeito desse atropelamento, que para que o motorista conseguisse evitar o atropelamento,
ele deveria estar a cerca de 26,6 metros ali do pedestre, né, do ator. Mas ele estava apenas a uma distância de 9,8 metros quando o ator ali ele atravessou na frente do veículo, né, não olhando ali. Se você ainda não viu o vídeo, é só você procurar aí na internet, não vou colocar a imagem do vídeo. E se você não conhece o Kaique Brito, também você pode procurar isso na internet. Então, voltando às nossas perguntas, o pedestre, ele tem que obedecer às regras de trânsito? Então, vamos ver o que diz o Código de Trânsito lá no seu artigo 1º, parágrafo 1º. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se por esse código. E lá no parágrafo 1º ele fala assim: considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos, animais isolados ou em grupo. Então nós vimos aí que os pedestres sim, eles devem respeitar ali o que está contido na lei, no Código de Trânsito. Tá, mas e aí? Se o pedestre não respeitar, então, ele vai ser multado? Ora, pessoal, se o pedestre não respeitar, ele não vai ser multado, mas ele pode pagar com a própria vida, visto que as regras ali inseridas no Código de Trânsito são bem lógicas, né? Então, caso o pedestre desrespeite essas regras, ele está colocando em jogo ali sua própria saúde física. Ele pode ser atropelado, ficar ali, sofrer alguma lesão que vai deixar ele incapaz pro resto da vida ou até mesmo perder a vida. Então aqui vou usar mais uma vez ali esse caso que eu citei para a gente poder olhar quais regras de trânsito foram descumpridas pelo pedestre naquele caso. Vamos ali, eu fiz um slide, vamos acompanhar os slides. Então aqui nós temos o local do acidente lá do ator Kaique. E aqui, ó, nesse toldozinho azul, é o local onde foi feita a filmagem. A gente pode ver que ele estava um pouco mais adiante da filmagem. Então eu creio que ele devia estar mais ou menos nesse ponto aqui. Então vamos ver quais as regras que o ator descumpriu ali por ocasião do seu atropelamento. Então tá lá no artigo 69 do Código de Trânsito que para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos. Então, pelas imagens, visibilidade tinha, não estava chovendo, não tinha neblina, cerração nem nada, a visibilidade era boa. A distância e velocidade. Então, ele não respeitou nem a distância e nem a velocidade do veículo, né? Ele entrou na frente do carro de uma vez só. Então ele não observou isso. E terminando aqui o artigo, utilizando sempre as faixas ou passagem a ele destinadas, sempre que essas existirem numa distância de até 50 metros. Então a gente pode ver aqui que aqui perto também tinha uma faixa de pedestre. Vamos ver mais ou menos a distância dessa faixa de pedestre. Então, utilizar o recurso de uma régua aqui. Então, tinha mais ou menos ali, ó, uns entre 50 e 60 metros. Então, pelo horário, local, trânsito de veículo, trânsito pequeno, era à noite, madrugada, não tinha necessidade nenhuma dele estar indo lá na faixa de pedestre. Era só questão mesmo dele olhar antes de atravessar a rua. Então, voltando novamente aqui àquela questão, se o pedestre descumpre a regra de trânsito, ele é multado? Não, mas ele pode pagar com a própria vida no caso do descumprimento. São bem óbvias as regras aqui, como o pedestre deve se comportar no trânsito. Então, o pedestre descumprindo, ele pode pagar com a própria vida. Então, como vimos aí, né, a irresponsabilidade do pedestre pode até custar a vida dele. Mas quais são então as outras regras que mais o Código de Trânsito fala a respeito das regras, dos deveres do pedestre como ali cidadão e como pessoa que tem que
cumprir as normas do Código de Trânsito. Vamos lá para os próximos slides. Então aqui, verificando mais regras previstas no Código de Trânsito a respeito dos pedestres, é o inciso primeiro ali do artigo 69, né? A gente leu no caso lá da demonstração do local do atropelamento, o caput do artigo, e aqui agora o inciso primeiro. Onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao seu eixo. Então, para quem não sabe o que é perpendicular, eu coloquei essa setinha em vermelho aqui, ó. Isso aqui é o sentido perpendicular, né? Não é no mesmo sentido da via, não é na diagonal, o pedestre tem que fazer a travessia em sentido perpendicular. Já o inciso 2, ele fala que para atravessar uma passagem sinalizada de pedestres, que é aqui, ó, com os bonequinhos coloridos, na cor verde e vermelha, ele tem que obedecer à indicação das luzes. Parece muito óbvio isso, mas os pedestres não respeitam. Mesmo diante ali, ó, do sinal vermelho, determinando que ele aguarde, ele atravessa assim mesmo e não quer nem saber. Então, isso aqui não é enfeite, não é decorativo, é uma ordem de parada para o pedestre. Ele deve obedecer a essas luzes. E voltando ao tema novamente. Se ele desobedecer, ele vai ser multado? Não, ele pode pagar com a própria vida. Então, prosseguindo aqui com o artigo 69, inciso 3, nas interseções e suas proximidades, já coloquei aqui, ó, a imagem do que é interseção, é quando as vias se encontram, isso é essa interseção. Os pedestres devem atravessar a via na continuação da calçada. Por que na continuação da calçada? Porque na esquina ali, na continuação da calçada, o pedestre consegue ver onde vem carro dos dois lados. Se ele tiver um pouco para dentro da esquina, né, para o outro lado da rua, ele não vai conseguir ver os carros pelos imóveis, né, pelo que tem ali. Agora, se tiver visibilidade, não tem problema. Letra A. Não deverão adentrar na pista sem antes certificar que podem fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos. E letra B. Uma vez iniciada a travessia, os pedestres não deverão aumentar os seus percursos, ou seja, não ficar toda a vida no meio da rua. Isso que é não demorar, não ficar andando na rua. Demorar-se ou parar sobre ela sem necessidade. Vou dar um exemplo aqui, um outro exemplo aqui, de um caso que o pedestre, mesmo na faixa, ele atravessou a rua na maior lentidão possível e olhando no celular, né? Por mais que o pedestre tenha preferência, pessoal, é necessário respeitar as outras pessoas estão querendo transitar. E o pedestre que está atravessando a rua, ele está impedindo esses carros, essas pessoas de transitar. Então, vamos respeitar, pessoal. Lembrando daquele ciclo, o respeito gera respeito, né? Temos no artigo 70 mais uma regra sobre a faixa de pedestres, né? Então tem aquele dito popular de que o pedestre pôs o pé na faixa, o carro tem que parar, tá? E isso é verdade. Os pedestres, segundo o artigo 70, eles têm prioridade sobre a faixa de pedestre. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de passagem. Então, se o pedestre estiver atravessando na faixa, ele tem prioridade. Mas isso não significa que você vai sair atravessando de qualquer jeito, porque tem gente que não vai parar. Então, se você seguir essa regra risco, você corre o risco de ser atropelado. Então, tente iniciar a travessia e verifique se o veículo vai parar. Se ele não parar, você se salvou. Agora, se ele parar, você atravessa, tá? E mesmo nos locais que tiver aquele foco de pedestre, né, o bonequinho verde e vermelho, mesmo que ele esteja vermelho para o pedestre, se ele estiver terminando de atravessar o veículo, logicamente ele tem que esperar o pedestre, ele não vai atropelar a pessoa. Então, mesmo que o pedestre tenha o foco de semáforo, o pedestre não tenha concluído a travessia, né, ele
o veículo tem que aguardar ele atravessar. Isso tem também essa regra lá no Código de Trânsito. Então, artigo 29, parágrafo 2º. Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas nesse artigo. Então, aqui está falando, respeitadas as normas de circulação. Então, a gente viu que existem normas, tem horas que a preferência é do carro e tem horas que a preferência é do pedestre. Então, respeitado isso, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade dos pedestres. Então, esse é o artigo que o pessoal sempre confunde, acha que o pedestre tem sempre a preferência e não é assim. Como vimos, é lógico que um pedestre no meio da rua, o carro, se ele puder evitar de atropelar, evitar o acidente, ele tem essa obrigação. Claro que ninguém deve usar um veículo para machucar outra pessoa. Né? Da mesma forma, o ciclista tem que ter cuidado para não atropelar ninguém, a moto também, o carro tem que evitar, mesmo o carro estando certo e a moto errada, o carro tem que evitar a colisão, tem que fazer a direção defensiva. Para quê? Para não machucar a outra pessoa que está lá, gente. O princípio é esse, não machucar, não ferir as pessoas. Então, os carros, como são veículos maiores e a pessoa que está no carro está lá dentro protegida, ela tem que evitar de machucar a outra pessoa. Mas isso não significa que o pedestre tem total liberdade e pode fazer o que ele quiser na rua só porque ele acha que ele tem prioridade. Não, ele tem que respeitar também as regras de trânsito. E, sob pena de haver esse desrespeito, ele pode pagar com a própria vida. Então, pessoal, antes que vocês venham me tacar pedra aqui, falando, mas o carro não respeita ninguém, o motoqueiro, que é isso, que é aquilo. Então, o objetivo do vídeo hoje é falar sobre pedestre, sobre as regras que os pedestres têm que seguir. Então, você aí como pedestre, tem parentes, tem amigo, compartilhe esse vídeo aí com as pessoas que você conhece, pessoas próximas de você, porque no dia a dia eu como motorista, eu vejo o descumprimento das regras, né, de deveres mínimos de cuidados o tempo todo, e isso é uma coisa, né, esse acontecimento com esse ator pode chamar a atenção para que as pessoas tomem mais cuidado na hora de estar ali atravessando a rua, né? Olhar para atravessar antes de descer da calçada. As pessoas fazem o seguinte, elas descem da calçada, vão para a rua e depois elas olham se está vindo o carro ou não. Então, antes de descer da calçada, olha para ver se vem carro. Antes de entrar na rua, às vezes a rua é estreita, só dá espaço. Eu já vi gente bater na lateral do carro, porque já desceu da calçada sem olhar e bateu no carro que estava passando. Olha o limite que chega a pessoa. Então, é só chamar atenção para isso. E no vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Grande abraço e até o próximo.